Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! A sexta-feira no CT da Barra Funda trouxe um sopro de esperança, mas com os pés no chão, viu? Tivemos duas presenças importantes no gramado, mas infelizmente nenhuma delas estará disponível para o jogaço de domingo contra o Fluminense no Morumbis. Estou falando do nosso experiente volante Luiz Gustavo e do ídolo Lucas Moura. O Luiz Gustavo, que fez 38 anos essa semana, deu um passo importante na sua recuperação de um tromboembolismo pulmonar. Pela primeira vez, ele fez parte do trabalho técnico com o restante do elenco, o que é uma excelente notícia. A única ressalva é que ainda foi sem contato físico. Ele segue um cronograma específico e a evolução depende da liberação de um médico especialista. É um caso delicado e a cautela é fundamental. O que vocês acham da volta gradual do Luiz Gustavo? Animados com a possibilidade de vê-lo em campo em breve? Já o Lucas Moura segue firme na recuperação daquela intervenção no joelho direito. Ele fez atividades com bola nesta sexta-feira, o que é sempre bom de ver. Mas a previsão é que ele só retorne depois do dia 6 de agosto, quando completará 3 meses desde a última lesão. A gente sabe o quanto o Lucas é importante para o time, então a paciência é crucial nesse momento. Sentem falta do Lucas Moura em campo? Qual a expectativa de vocês para o retorno dele? Como é de praxe depois dos jogos, o elenco foi dividido. Os titulares fizeram aquele trabalho regenerativo para recuperar as energias, enquanto o restante do grupo treinou pesado no gramado sob o comando do Hernan Crespo e sua comissão. Treino físico e técnico para manter todo mundo no ritmo. Amanhã, sábado, o São Paulo faz a última atividade antes de encarar o Fluminense. O objetivo é claro, buscar a primeira trinca de vitórias no Brasileirão. O time está embalado pelas vitórias contra o Juventude e antes dele contra o Corinthians. Estamos na 12ª posição com 19 pontos e esse jogo em casa é crucial para seguirmos subindo na tabela. A expectativa para domingo é gigante, não é mesmo, tricolor? É mais um jogo fundamental no Morumbis e a gente conta com a força da nossa torcida para empurrar o time. Gente, que vitória foi aquela contra o Juventude, hein? 1-0, gol do Luciano e mais 3 pontos na conta. Mas vamos ser sinceros, o placar poderia ter sido mais elástico, não é mesmo? O time criou, buscou, mas esbarrou em alguns errinhos individuais lá na frente. E aí, o que vocês acharam dessa partida? Deixa aqui nos comentários se você sentiu que o São Paulo merecia ter feito mais gols. A boa notícia é que com essa vitória, o São Paulo se afasta ainda mais da zona de rebaixamento. Agora estamos com 19 pontos na 12ª posição, 5 pontos à frente do Santos, o primeiro time do Z4. Dá para respirar um pouco mais aliviado, né? Olha, independente do resultado, a gente precisa falar sobre a evolução do São Paulo sob o comando do Hernan Crespo. Vocês lembram da estreia dele, aquela derrota para o Flamengo? Pois é, parece que aquilo ficou para trás. Desde então, o tricolor não perdeu mais. Empatou com o Red Bull Bragantino e venceu Corinthians e Juventude. E não é só empolgação de começo de trabalho não. A cada jogo, o time tem mostrado mais e mais futebol. Contra o Juventude, por exemplo, demorou para sair o gol, mas a produção ofensiva foi gigante. Em alguns momentos, o time teve dificuldade para controlar o ritmo, mas, num geral, o São Paulo foi superior. Vocês sentem essa mudança em campo? Compartilha com a gente a sua percepção. Vamos falar da tática, que é onde a gente vê a mão do Crespo. No primeiro tempo, contra o Juventude, o domínio foi quase todo do São Paulo, tirando alguns contra-ataques que o adversário tentou. O time teve 60% de posse de bola e 14 finalizações. Isso é coisa de time que quer jogo. E sabe o que está fazendo a diferença? Nossos meio-campistas. Com o Crespo, o São Paulo está usando os volantes para construir jogadas em espaços que raramente são explorados, entre os laterais e os zagueiros adversários. Vimos o Bobadilla e o Alisson começando jogadas pelo lado direito e finalizando com perigo pelo meio. Depois da lesão do Oscar,
o Crespo ajustou o esquema para 3 zagueiros e 3 volantes, e o time não ficou mais defensivo. Pelo contrário, Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio estão dando uma dinâmica incrível ao meio-campo, envolvendo os adversários e fazendo com que vários jogadores cheguem à área. Esse trio, com o apoio dos alas, tem sido o motor do time. É a receita do Crespo para o São Paulo jogar, chegar ao gol adversário e pressionar lá na frente. Claro, nem tudo são flores. O São Paulo ainda oscilou um pouco contra o Juventude, especialmente no final do primeiro tempo e no meio do segundo. Nesses momentos, o time perdeu um pouco o controle e não conseguiu colocar a bola no chão para trocar passes, que é justamente a sua principal arma. Mas o importante é que mesmo com as oscilações, o time conseguiu impor seu ritmo e buscar a vitória. Numa noite em que quase tudo correu bem, o tricolor mereceu demais voltar por Morumbis com os 3 pontos. E aí, torcedor, você está mais otimista com o futuro do São Paulo? Antes de continuarmos com as notícias, gostaria de apresentar a vocês a loja Manto Tricolor, parceiro aqui do canal. Se você quer estar na moda e sempre muito bem vestido, está no lugar certo. Camisetas com o selo de qualidade da reserva e com estampas sensacionais, tudo relacionado ao nosso tricolor paulista. Envio para todo o Brasil e você pode pagar em até 6 vezes no cartão sem juros, além de Pix e boleto também. Tudo facilitado para você vestir o sentimento tricolor. O link está no primeiro comentário fixado. Visite a loja e comece já a sua coleção. Loja Manto Tricolor, onde você se veste bem com as cores do nosso tricolor. Amigos, a vitória contra o Juventude por 1-0 foi suada, mas veio. E um detalhe chamou a atenção. O gol que garantiu os 3 pontos, com assistência do Marcos Antônio para o Luciano, só saiu depois de uma substituição que o Hernan Crespo fez. Ele tirou o André Silva e colocou o Ferreira em campo. Muita gente se perguntou na hora, será que vai dar certo? E deu! Na coletiva pós-jogo, o Crespo explicou essa e outras decisões que podem parecer arriscadas, mas que no fim das contas deram resultado. Ele disse que sentiu que o time estava com dificuldades para acionar o André Silva e que o Ferreira poderia trazer o 1 contra 1 necessário contra os zagueiros altos do Juventude, e ele estava certo. A jogada individual do Ferreira, que terminou na assistência, foi fundamental. Vocês concordam que o Ferreira mudou o jogo? Deixa sua opinião nos comentários. Outra mudança que gerou bastante burburinho foi a entrada do Rodriguinho para atuar, vejam só, como meia articulador. Sim, o Crespo confirmou, mas explicou a escolha. Precisávamos do Rodriguinho com dinâmica e com o talento dele, que poderia achar soluções para o time. Ele até comentou que falou com o Rodriguinho durante o jogo. É interessante ver como o Crespo confia na versatilidade dos nossos jogadores para encontrar soluções. O que vocês acharam dessa sacada do treinador? Arriscado ou genial? Quero saber a opinião de vocês. E não foi só durante o jogo que o Crespo surpreendeu. Antes mesmo da bola rolar, a ausência do Alan Franco no time titular e a entrada do Sabino chamaram a atenção. O técnico também explicou essa decisão importante. Ele revelou que o Alan Franco não estava 100% e que havia um risco de lesão. Se ele jogasse contra o Juventude, poderia ficar de fora do próximo jogo. Por isso, a escolha por Sabino foi para não arriscar e garantir que o time tivesse jogadores saudáveis para a sequência da temporada. E o Sabino correspondeu, jogando bem. Essa prudência do Crespo em relação às lesões é um bom sinal, não acham? Afinal, precisamos do elenco inteiro à disposição. Agora, o foco é total na próxima partida. O São Paulo é o 12º colocado com 19 pontos e o próximo desafio é neste domingo, às 16 horas, contra o Fluminense no Morumbis. O Crespo deixou claro que sabe a dimensão desse jogo, chamando-o de final e jogo de 6 pontos, já que a vitória contra o Fluminense coloca o São Paulo à frente do rival na tabela. Ele não quis entrar em detalhes sobre o calendário apertado, mas deixou claro que a recuperação dos jogadores é fundamental. A cada 3 dias temos uma aventura nova. É difícil programar as coisas, é dia a dia. Sobre o mercado de transferências, ele foi direto. A diretoria sabe o que ele pensa e ele sabe a situação do São Paulo. O foco é total no que temos em mãos.
E para finalizar, uma fala do Crespo que mostra muito sobre o estilo dele. Ele reforçou que, além de atletas, estamos falando de pessoas. Ele e sua comissão vieram para ajudar, e ver os jogadores felizes os faz felizes também. Essa preocupação com o lado humano é um diferencial, não acham? Isso com certeza impacta no ambiente do vestiário e no desempenho em campo. O que vocês pensam sobre essa postura do Crespo? É isso, galera. O Crespo está mostrando que tem as suas ideias, não tem medo de arriscar e, o mais importante, está conseguindo fazer o time render. É um São Paulo que está buscando evoluir a cada jogo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa análise, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o nosso tricolor e, claro, comentar muito. Queremos saber a sua opinião, as suas expectativas e tudo o que você pensa sobre o São Paulo de Hernan Crespo. Até o próximo vídeo, Nação Tricolor!